e Jesus recebeu o batismo. Interessante, João Batista batizando o povo. João Batista batizando o povo, um batismo de conversão, já pedindo para as pessoas se arrependerem dos seus pecados. João Batista, aquele grande profeta que iria preparar o caminho do Senhor, diz a palavra que o povo estava na expectativa da chegada do Messias. João Batista era tão grande que o povo começou a achar que ele era o Messias. João Batista era tão santo que o povo achava que ele era o Messias. Assim também deve ser a vida de um batizado. A minha vida deve se confundir com a vida de Cristo. Ou seja, quando a pessoa me vê, ela deve olhar Cristo. Como Paulo diz depois, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. As pessoas que conviveram com Francisco de Assis, por exemplo, diziam que olhar para Francisco era olhar Jesus Cristo. Porque Francisco tinha os mesmos atos de Jesus. As mesmas coisas que Jesus fazia, Francisco fazia. Ainda mais quando Francisco recebe os estigmas de Cristo, aí fica mais parecido ainda. Mas isso não deve ser só para Francisco, isso não deve ser só para São Paulo, isso deve ser a vida de todo batizado, até porque no dia do nosso batismo nós recebemos o nome de cristãos, não é isso? Sim ou não? Você deixou de ser pagão, você passou a ser, eu não sei se você é digno deste nome. Porque tem muitos cristãos que não estão sendo dignos do nome que carregam. Porque tem muito cristão vivendo como pagão. O cristão não faz o que os pagãos fazem. Ou não deveria. Então quando eu me torno cristão, o que é ser um cristão? É vir na missa só todo domingo? Ou domingo sim, domingo não? Ou ter uma fé do meu jeito? Não, ser cristão é fazer tudo o que Cristo te manda. Ser cristão é ser um outro Cristo. Isso é ser cristão. João Batista era tão santo que ele se confundia com Cristo. É ele o Messias. Só que João Batista tem uma grande humildade e diz: não, eu não sou o Messias. Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. João Batista é humilde. Virá alguém mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. João Batista é humilde e está dizendo: eu não sou digno nem de desamarrar a correia das suas sandálias. Aquele que virá é mais forte do que eu. E João Batista diz: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu, e ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Diga comigo: ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, de repente, imagina a fila de batizado. João Batista batizando. Naquela época não precisava fazer curso de batismo, não precisava de muita coisa, só precisava estar arrependido, hein? Interessante. Não é que todo mundo recebia batismo, não. Tinha que estar arrependido dos seus pecados. Não é assim. Tinha que estar arrependido.
Não adianta dar batismo para quem não quer se arrepender. Batismo é para o arrependimento dos seus pecados. Batismo é para a conversão, é para a mudança de vida. Então todos aqueles que queriam mudar de vida se colocavam na fila, todos os pecadores se colocavam na fila para receber aquele batismo de mudança, aquele batismo de conversão. E de repente, naquela fila, aparece quem? Jesus. Preste atenção. João fica consternado. Como assim? João sabia quem era o Messias. O povo não sabia ainda. Mas como assim? Eu vou batizar o Messias. E com isso eu quero que você entenda uma coisa. Veja a humildade. Se João Batista, eu disse para vocês que é humilde, vejam agora a humildade de Cristo. O batizador aceita receber o batismo. O Criador do céu e da terra aceita receber o batismo. Mas o batismo é para a conversão. Jesus não precisa se converter, Jesus não tem pecado para ser eliminado. Mas ele não está entrando nessa fila porque é um pecador. Mas ele está entrando nesta fila para chamar os pecadores, para salvar os pecadores. Ele está entrando nesta fila para mostrar que o ser humano deve ser também humilde. Ele está entrando nesta fila para nos ensinar a importância do batismo. Mais tarde, veja, se o meu Senhor se batizou, eu também devo me batizar. Então veja, isso é exemplo. Ele se batizou para mostrar que ele também passaria por um batismo. E veja, esse batismo foi mais para dar exemplo de humildade. Mas o batismo que o Senhor passou foi outro. Que depois ele vai falar para os discípulos: acaso vocês podem receber o batismo que eu vou receber? Qual é o batismo que o Senhor recebeu? Batismo de sangue. Esse foi o batismo que ele recebeu. Batismo de sangue. No qual um dia eu e você também receberíamos esse batismo de sangue. Na água e no sangue. Agora preste atenção. Quando Jesus vai ser batizado, está acontecendo uma graça. O que Jesus está fazendo? Para que haja batismo, desde sempre, precisa de uma coisa. Precisa de... Não pode faltar uma coisa no batismo. O que não pode faltar no batismo? Água. Você sabia disso? Se eu chegar para você e disser assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não derramar água na tua cabeça, não é batismo. Para que seja batismo, eu preciso falar a fórmula correta, que é: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e derramar água na sua cabeça. Mas veja, esta água, quando Cristo entrou na água, não foi a água que santificou Jesus. Como acontece com a gente no batismo. Quando aquela água batismal cai na sua cabeça, ela te lava dos seus pecados. Quando Cristo entrou na água, Ele purificou as águas que eu e você depois seríamos batizados. Cristo então purifica as águas para todo fiel depois que fosse receber o seu batismo, recebesse aquelas águas santificadas. Irmão e irmã,
inaugura-se um tempo novo aqui. Jesus está inaugurando um batismo diferente do de João Batista. E olha que bonito, quando Jesus foi batizado, e diz a palavra que o céu se abriu, exatamente, porque agora, a partir de agora, todo aquele que for batizado, o céu se abre para você. O céu que estava fechado pelo pecado de Adão e Eva. Lembre-se, o pecado de Adão e Eva nos expulsou do paraíso. Isso diz a palavra de Deus. O pecado de Adão e Eva nos trouxe uma culpa original, nos trouxe um pecado original, a qual o único jeito de se livrar dele é através do santo batismo. Eu e você, quando nascemos no pecado original. Não tem como se livrar dele, a não ser através do santo batismo. E o que o pecado original faz em nós? Ele nos fecha o paraíso, ele nos expulsa do paraíso. Quando eu sou batizado, a porta do paraíso se abre para mim de novo. Eis a importância do batismo. O batismo abre a porta do céu para você. Amém? Quem foi batizado aqui, levante a mão. Oh glória, o céu está aberto para você. O céu está aberto para você. Então preste atenção, no seu batismo você é purificado do seu pecado original. No seu batismo você recebe o amor do Pai, a salvação do Filho, toda a graça do Espírito Santo. Então você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, tudo que a gente precisa a gente recebeu no nosso batismo. Tudo. Fé, amor, esperança, os dons, a graça, a santificação, tudo nós recebemos no dia do nosso batismo. Tudo. E a maior graça que a gente recebeu no nosso batismo foi esta aqui. Enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus, em forma visível como uma pomba. E veja que aqui nós estamos vendo a Santíssima Trindade. O Pai aparece com a voz: Tu és meu filho. Olha o Pai falando. O Espírito Santo apareceu em forma de pomba. E Jesus, que é Deus, está ali também, sendo batizado. Então Pai, Filho e Espírito Santo. E do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado. Quando você é batizado, quando eu e você fomos batizados, do céu se ouviu uma voz: Tu és o meu filho amado. Quando você nasce, você não é filho de Deus. Eu sei que a gente gosta de dizer que todo mundo é filho de Deus, mas não é. Então, se você tem algum filho que ainda não foi batizado, ele não é filho de Deus. Ele é criatura de Deus, amada, desejada, mas não é filho. Eu pergunto para vocês: é bom ou não ser filho de Deus? É bom ou não ser filho de Deus? Alguém aqui quer deixar de ser filho de Deus? Vocês sabiam que hoje, nos dias atuais que vivemos, está acontecendo algo inédito. Tem gente ligando nas igrejas e pedindo para tirar do registro o nome de batizado. Não, eu quero que desconsidere. Eu não sou mais batizado, não quero, não tem como tirar isso mais. É uma marca indelével. Mas a pessoa renuncia ao seu batismo.
Olha como isto é grave. No fundo ela está querendo dizer, eu não quero mais ser filho de Deus. E quando a pessoa está nessa, ela quer ser filha do outro. É bom ser filho de Deus? Quando você é batizado, você se tornou filho. Então o que aconteceu? No seu batismo, Deus te adotou como filho, e no filho que é em Jesus Cristo, você se torna filho amado de Deus. Então agora você não é mais só criatura, agora você é filho. E por isso que Paulo vai dizer que o pecado de Adão e Eva nos deu ainda uma graça maior. Onde grande foi o pecado, maior foi a graça de Deus. Porque Adão e Eva não eram filhos. Agora, mesmo depois do pecado, olha que graça, mesmo depois do pecado, Deus nos adota como seus filhos. Aqueles que não mereciam, aqueles que mereciam o inferno, aqueles que mereciam a perdição, Jesus veio nos salvar, morrendo numa cruz, e nos batizando falou, eu ainda te pego no meu colo e digo, tu és meu filho. Você é filho de Deus. Eis a importância do batismo, eis a graça do batismo, e veja, é uma graça indelével, ninguém pode tirar isso de você, ninguém, é uma marca indelével, você é filho de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, toda vez que o diabo te vê, ele sabe que você é filho de Deus e não filho do diabo. Ele sabe que você é filho de Deus. O Satanás vê a marca em você. Você é filho de Deus. Amém? Diga, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você é filho. Agora eu creio que você começa a entender o porquê que a gente batiza as crianças. Se batismo é tão bom assim, batismo é bom ou não é? Qual pai não quer dar algo bom para o seu filho? Qual pai, qual mãe que não quer conceder algo bom para o seu filho? Eu acho que todo pai quer que seu filho seja filho de Deus. Mas não é o que parece. Não é o que parece. Porque tem pais que demoram. Minha mãe demorou 2 anos para me batizar. 2. Fiquei 2 anos sendo só criatura, sem ser filho. E detalhe, escravo de Satanás, porque quando eu nasci escravo do demônio, não é só nascer criatura de Deus e está tudo bonitinho, não. Eu nasci escravo de Satanás, com a marca do pecado original. Então eu, Frei Gilson, fiquei 2 anos da minha vida no pecado original, na desgraça. E quando com 2 anos minha mãe me batizou, pronto, ali o pecado saiu, ali me santifiquei, ali me tornei filho de Deus. Mas para que, mãe? Eu posso perguntar para minha mãe hoje, por que demorou 2 anos para me batizar? Eu estou falando de minha mãe que demorou 2. Tem gente que demora 5, 8, 10, 15. E aí a criatura depois tem que batizar adulta, porque papai e mamãe não batizou lá atrás. E aí a gente tem aquele negócio, né? Quando ele for grande, ele decide se ele quer batizar. Interessante, para o batismo se fala isso, mas não se fala isso para outras coisas. Como, por exemplo, para estudar. Ninguém diz, quando você for grande, você decide se você quer estudar ou não. É assim? Vai para a escola, menino. Querendo ou não querendo, vai para a escola. Você dá a escola porque você sabe que isso aí é importante para ele, mesmo que ele queira, mesmo que ele não entenda. Quando você for grande, você decide se você quer tomar banho ou não quer tomar banho. Papai e mamãe vai falar isso?
Não, você vai tomar banho, porque tomar banho é importante para limpar o corpo, aquela coisa. Gente, se até em coisas simples a gente não deixa o filho decidir se quer ou não quer, por que que o batismo agora, quando for grande ele decide se quer ou se não quer? É uma incoerência nossa. No fundo é falta de consciência dos pais do que é batismo. E aí quem paga o pato é aquela criança. Deveríamos todos seguir o exemplo da mãe do Papa Bento XVI. Que logo que o filho nasceu, o filho foi batizado. Papa Bento XVI foi batizado no dia do seu nascimento. A igreja no direito canônico fala que a partir dos 8 dias já se pode batizar. Se nasceu, por que não já batizar? Trazer aquela criança piquititica para o padre. Padre, nasceu, batize. Porque eu quero que, mais do que ser meu filho, eu quero que ele seja filho de Deus. Olha que bonito. Amém. Que nós tenhamos esta consciência. E aí, para terminar, eu digo a vocês: recebemos o batismo, e todos vocês aqui levantaram a mão dizendo: fui batizado. E todos vocês aqui levantaram a mão dizendo: eu sou filho de Deus. Mas a pergunta continua: mas você tem vivido como filho de Deus? Porque você pode estar vivendo como filho do diabo. Eu vou dar um exemplo. A Bíblia diz que aquele que mente tem como pai o diabo. Então, se você mente para o seu pai, se você mente para sua mãe, se você mente para sua esposa, para o seu esposo, pronto, você não está vivendo como filho de Deus, você está vivendo como filho do diabo. A mentira não faz parte de um filho de Deus. Então é como se Satanás nos sequestrasse. É como se Satanás começasse. A Bíblia coloca paternidade no diabo. Aliás, é um dos únicos pecados que a Bíblia coloca como o pai. Ele é o pai da mentira. Portanto, o pai do mentiroso. Então não é possível que uma pessoa batizada, continue sem vir às missas nos domingos. Não é possível. Não é possível. Uma pessoa que foi batizada e depois ela não vive de acordo, ela não está vivendo o seu batismo. Ela está jogando o seu batismo na lata do lixo. Então não, se você foi batizado, então isso também te confere um compromisso. Veja, você só não recebeu graças, você também agora tem deveres. A gente não gosta dos deveres, né? Até no mundo de hoje, todo mundo quer saber dos seus direitos. Quais são os meus direitos? Aí a gente quer os nossos direitos, mas esquecemos na sociedade que também temos deveres. No batismo você recebeu muitas graças, você recebeu muitas bênçãos, mas também recebeu deveres. Um dever de se comportar como cristão, o dever de ser bom, o dever de obedecer os mandamentos, o dever de dar exemplo. A gente recebeu muitos deveres. Então nós precisamos ser fiéis. Então, o mínimo de uma pessoa batizada, o mínimo, eu estou falando aqui o mínimo, é ela ir na missa todo domingo, ela se confessar, confessar-se com o sacerdote, e ela comungar. Ei, preste atenção.
Você batizou para poder comungar Jesus Eucarístico na missa. Você batizou para comungar Jesus Eucarístico na missa. Mas por que não está comungando? Porque entrou num pecado que te impede de comungar, é isso? Então você está jogando seu batismo aonde desse jeito? Não foi para isso que você foi batizado, para entrar nesse pecado, e agora nem comungar você pode, nem confessar você pode. Por quê? Porque depois de batizado, entrei no pecado e não quero sair dele. Alguma coisa está errada com você. Você foi batizado para comungar. Agora é claro, depois do batismo, podemos cometer pecados graves. E por isso que a igreja ainda, e Jesus é tão bom, que ainda nos dá a graça do confessionário. Então, depois do batismo, se nós cometemos pecados, nós temos a graça do confessionário, para voltar ao estado batismal. Porque veja, da pia batismal, eu saio puro. Mas depois, dali, eu começo a cometer alguns pecados. Como é que eu vou voltar ao estado que eu saí dali? Só se me confessar. Chegar ao sacerdote, pedir perdão dos pecados, receber a absolvição. Pronto, estou com a alma pronta. Limpa de novo, igual no dia do meu batismo. Preparado para comungar. Então veja, a pessoa foi batizada e não pode comungar. Tem coisa estranha aí. Tem coisa estranha aí. Sabe o que significa uma pessoa que foi batizada e não pode comungar? Sabe o que significa? Posso dizer? Significa que antes de ser batizado, você era pagão. E antes de batizado, você também não poderia comungar. Só pode comungar quem é batizado. Antes de batizar, você não podia comungar. E nem podia confessar, porque só pode confessar quem é batizado. Agora você foi batizado e você não confessa e não comunga. Então, essa pessoa voltou ao estado de antes. Ela voltou ao estado de uma pessoa pagã. Então vejam, mesmo como batizado, posso viver como pagão. Acordemos, minha gente. Se tem alguém nessa situação, deixe de ser pagão. Converta-se dos seus pecados. Busque o sacerdote para se confessar, para retornar ao estado do qual você saiu da pia batismal. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, dai-me a graça de viver o meu batismo. Dai-me a graça de ser fiel ao meu batismo. Dai-me a graça de viver como teu filho. De viver como teu filho. E não como filho de Satanás. Dai-me a graça, Senhor, de fugir das ciladas do demônio. No dia do seu batismo você fez promessas. Se você era muito pequeno, alguém fez essa promessa por você. Quais eram essas promessas? Você promete. Você promete. Aliás, eu convido a todos a ficarem de pé. Pega para mim o livro do batismo. E nós vamos juntos renovar as nossas promessas batismais. Vamos? Sim ou não? Sim. Eu quero convidar você nesse dia a renovar comigo as promessas do seu batismo. No dia do seu batismo, você fez promessas a Deus. No dia do seu batismo,
você prometeu algumas coisas. Nós queremos hoje renovar estas promessas. Feche teus olhos, se coloca na presença deste Pai. Se coloca na presença deste Pai. E peça a graça agora de renovar o seu batismo. Se coloca na presença deste Pai amoroso, desse Pai que te ama. Agora preste atenção. A pergunta para você é: para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Veja como isso é forte. Você renuncia ao pecado? E quando eu falo pecado, é qual pecado? Todos. Você não pode ser amigo de pecado nenhum. Então vou perguntar de novo. Você, para viver na liberdade dos filhos de Deus, você renuncia ao pecado? Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo que causa desunião? Com isso você está renunciando às mágoas, o ódio, não perdoar alguém. Com isso você está renunciando às divisões. Você vai ser irmão de todos, porque se Ele é nosso Pai, você é meu irmão. Olha que bonito isso, olha a consciência. Se eu estou falando que eu sou filho de Deus, e você também falou que é filho de Deus, então nós somos irmãos. Irmão não pode brigar com o irmão. Nós somos irmãos do mesmo Pai. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado? E a igreja pede para você renunciar a ele, Satanás. Ele é o autor de todo pecado. Vamos renovar também a nossa fé. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Diga comigo, esta é nossa fé. Razão da nossa esperança. Fé que da igreja recebemos e sinceramente professamos. Demos graças a Deus. Pode aplaudir o seu batismo. Perguntado Papa Francisco: qual foi o dia mais feliz da sua vida, Papa? Ah, sem dúvida, o dia que fui batizado. Esse foi o dia mais feliz da minha vida. O dia mais feliz da minha vida foi dia 17 de julho de 1988. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Quem não sabe a data, vai atrás.
para saber qual foi o dia mais feliz da sua vida. O dia mais feliz da sua vida foi o dia que você deixou o pecado e passou a se tornar filho de Deus, e a porta do paraíso se abriu para você. Esse foi o dia mais feliz da sua vida. Para os mundanos, se eu perguntar qual foi o dia mais feliz da sua vida, o dia que eu passei na faculdade, o dia que me casei, o dia que conquistei o carro que eu queria, o dia que viajei para o lugar que eu quis. Tudo isso é passageiro. O dia mais feliz foi o dia que eu me tornei filho de Deus. E agora eu posso morar com Ele no céu. Isso não tem preço. Para tudo isso acontecer, aliás, custou um preço. Só que dinheiro nenhum pagou, precisou derramar um sangue muito alto. Este foi o preço, preço de sangue, preço de cruz. Para mim receber batismo, precisou alguém receber o batismo de sangue. Eu só posso ser batizado hoje, porque alguém que era Deus, recebeu um batismo de sangue. E no batismo, eu recebo o sangue dele. Porque batismo é o quê? Morrer com Cristo. E por isso que você, ainda existe batismo assim, tá? Isso ainda não foi abolido. Você é jogado na água. Quando você é jogado dentro da água, significa o quê? Você foi morto com Cristo. E depois você sai da água ressuscitado com Cristo. Mergulhado em Cristo, batizado em Cristo, mergulhado na morte de Cristo e ressuscitado com Cristo para uma vida nova. Amém.